Nascimento e afirmação do novo quadro geopolítico, a ONU e a descolonização. A Organização das Nações Unidas. A ONU teve início oficial no dia 24 de outubro de 1945 com a assinatura Carta das Nações Unidas por 51 países membros. A primeira reunião realizou-se em Londres e a sede fixou-se em Nova Iorque. A Carta das Nações Unidas tem como objetivos manter a paz, desenvolver relações de amizade, desenvolver a cooperação internacional e funcionar como centro harmonizador. Em 1948 foi aprovada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Esta declaração não só se limitou a definir os direitos e liberdades fundamentais, como introduziu na noção de direitos humanos questões económicas e sociais, como por exemplo os direitos ao trabalho, ao descanso e ao ensino. A ONU está organizada em órgãos como a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Secretariado, o Conselho Económico e Social, o Tribunal Internacional da Justiça e o Conselho de Tutela, que já foi encerrado em 1994. A Assembleia Geral, cada país tem um voto, é um tipo de parlamento mundial e atualmente conta com 192 países membros. O Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 permanentes, que é os Estados Unidos, a França, a China, a Rússia e o Reino Unido, e este é o órgão responsável por manter a segurança e a paz. O secretário-geral de momento é o António Guterres e é eleito um secretário-geral a cada 5 anos. O Conselho Económico e Social promove a cooperação a nível económico e nacional e o Tribunal Internacional de Justiça é o órgão máximo de justiça internacional. Apesar de muitos êxitos, muitos dos conflitos a ONU não conseguiu resolver devido à complexidade dos mesmos, por exemplo, interesses diferentes dos diversos países, e cada um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança pode vetar uma resolução, ou seja, muitos conflitos a ONU não conseguiu resolver devido ao veto ou à complexidade dos problemas. Um grupo de economistas e políticos reuniu-se em Bretton Woods, Estados Unidos da América, para estruturar a situação financeira do pós-guerra. O principal objetivo dessa conferência era criar uma nova ordem económica e financeira internacional, num quadro de cooperação e de estabilidade das moedas nacionais e dos câmbios. Foi criado o Sistema Monetário Internacional, o Sistema Bretton Woods, que assentava no dólar como moeda padrão. O Acordo Bretton Woods durou até 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos unilateralmente acabaram com a convertibilidade do dólar em ouro, o que efetivamente levou o sistema Bretton Woods a um colapso. Na Conferência de Bretton Woods foram criadas duas importantes instituições, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, para financiar a reconstrução do pós-guerra e posteriormente projetos de desenvolvimento económico, e o Fundo Monetário Internacional, FMI, para auxiliar os países com dificuldades no equilíbrio da balança de pagamentos. As principais obrigações do sistema Bretton Woods foram a obrigação de cada país adotar uma política monetária que mantivesse a taxa de câmbio das suas moedas dentro de um determinado valor, indexado ao dólar, mais ou menos 1%. A redução de obstáculos à circulação de mercadorias levou, após várias tentativas falhadas, à assinatura do Acordo Geral de Tarifas e Comércios, GATT, em 1947, na cidade de Genebra. Neste acordo, 23 Estados comprometeram-se a reduzir as barreiras alfandegárias, de modo a promover o sistema de comércio internacional livre. A primeira vaga de descolonizações. Uma das grandes consequências da Segunda Guerra Mundial foi o início do processo de descolonização. A luta pela liberdade face à opressão e à tirania reafirmou a possibilidade dos povos disporem de si próprios, libertando-se dos colonizadores. As principais razões do início deste processo de descolonização foram a perda da hegemonia europeia, dado que as metrópoles estavam empobrecidas tanto economicamente como militarmente, e estas não conseguiam parar os movimentos de libertação das colónias. Durante a guerra, as colónias tiveram que se defender sem a ajuda das metrópoles, e alguns soldados destas colónias ainda tiveram que participar nos exércitos dos países colonizadores. A oposição crescente nos países colonizadores contra a colonização foi outro fator importante, e a ocupação de muitos dos territórios coloniais por parte dos alemães e dos japoneses contribuiu também para a difusão de uma propaganda anticolonialista. A descolonização recebeu o apoio das novas potências mundiais, ou seja, a URSS e os Estados Unidos da América, que condenavam o colonialismo, pois ia contra os seus princípios ideológicos, a libertação dos povos colonizados, e viam a formação de novos Estados como uma possibilidade de aumentarem as suas áreas de influência. A ONU, por sua parte, fez da emancipação colonial uma prioridade, pois esta defende os direitos iguais, a autodeterminação dos povos e as ideias de liberdade, igualdade e independência.
A descolonização iniciou-se no Médio Oriente e na Ásia. A Síria, a Jordânia e o Líbano tornaram-se independentes em 1946. Israel nasceu como Estado independente em 1948. No norte da África, a Líbia e a Somália em 1951 e Marrocos e a Tunísia em 1956 libertaram-se do domínio colonial francês. O processo de libertação colonial foi, consoante os casos, resultado de negociação ou consequência da luta nacionalista, mais ou menos violenta pela emancipação. A Grã-Bretanha concedeu a independência à Índia Britânica em 1947, abdicando assim do seu império colonial na Ásia. Com a descolonização, surgiram dois novos países, a União Indiana e o Paquistão. Após um tempo, surgiram ainda mais países, como o Ceilão, a Birmânia, a Malásia e Singapura. Outros países, como a França e os Países Baixos, queriam manter as suas colónias, por isso não seguiram o mesmo caminho de descolonização da Grã-Bretanha. Em agosto de 1945, nas Índias Holandesas, foi anunciada a independência da Indonésia. Os Países Baixos desaprovaram e tentaram restabelecer a autoridade sobre o território, mas graças à pressão causada pela ONU e pelos Estados Unidos, os Países Baixos foram obrigados a reconhecer a independência da República da Indonésia. O processo de descolonização na Indochina também foi violento, tal como tinha sido na Indonésia. Em 1945 foi anunciada a independência da República Democrática do Vietnã. Os franceses tentaram manter a sua autoridade sobre o território, o que deu origem a um movimento armado nacionalista por parte dos vietnameses. Assim surgiu a Guerra da Indochina. Em 1954, a França aceitou a derrota e, graças aos Acordos de Genebra, reconheceu a independência da Indochina, do Laos e do Camboja. Foi nos finais dos anos 50 e durante os anos 60 que os movimentos de descolonização ganharam uma nova força, com os movimentos independentistas da África Negra.